Nós temos aqui a seguinte situação. Em uma fábrica de parafusos e porcas, o custo para a produção é de 60 centavos a unidade do conjunto, mais um custo fixo de luz, água, mão de obra, de R$ 12. Qual é o preço de produção de 1.000 peças? Primeira coisa que nós temos é o seguinte: para calcular o custo, nós precisamos de ter dois tipos de cálculo. Um valor fixo, que é o de R$ 12, mais um valor variável, que é de acordo com a quantidade de peças, né? Que é parafusos e porcas. Porque nós vemos aqui, ó, que é 60 centavos por conjunto, né? Conjunto que fala de porcas e parafusos. E mais um valor fixo de R$ 12. Então, para calcular o custo, serão R$ 12 mais 60 centavos vezes a quantidade de peças. Nós podemos organizar isso aí numa fórmula matemática da seguinte forma: C de custo é igual a R$ 12 mais 0,60 vezes x, tendo que o x é a quantidade de peças. Nós podemos observar que nessa situação nós temos dois tipos de grandeza: as peças, parafusos e porcos, a quantidade de peças, mais o custo, né? E para saber o custo, depende da quantidade de peças que vão ser fabricadas. Então, essa quantidade de peças é que me indica qual será o custo final. Depende de saber a quantidade de peças que serão fabricadas para calcular o custo. Ou seja, o custo é calculado em função da quantidade de peças. Sempre que eu tenho uma situação dessa, para calcular uma grandeza, eu preciso saber da outra, uma variando em função da outra, eu tenho uma função. A grandeza custo está variando em função da quantidade de peças. Nós chamamos essa fórmula de lei da função. É a forma que a função está funcionando. Como ela funciona? Para calcular o custo, são R$ 12 fixos mais 60 centavos vezes a quantidade de peças. Observem que nós temos os R$ 12 fixos, né, uma parte fixa, e os 60 centavos que nós chamamos de parte variável. E aí, para calcular o custo das 1.000 peças, como foi pedido, né, é só eu pegar o 1.000 e colocar no lugar de x, que é a quantidade de peças. Por isso que eu vou ter 12 mais 60 centavos vezes 1.000. 60 centavos vezes 1.000 dá 600. 12 com 600, R$ 612. Então, o custo para produzir 1.000 peças, ou seja, 1.000 parafusos e porcas, será R$ 612. Aqui nós temos um outro exemplo de função. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa no valor de R$ 2.500 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 5% sobre o total de vendas. 5% é o mesmo que multiplicar por 0,05, né? Bom, então vamos aqui, o salário dele, a parte fixa 2.500 e a variável será 0,05, que é o mesmo que 5%, vezes o total do que ele vende. Nós já identificamos aqui as duas grandezas: o total que ele vende por mês e o salário que ele recebe. Nós vamos fazer o seguinte: vamos chamar o salário de S, né? Total de vendas dele de X. Então, para calcular o salário, nós teremos um valor fixo de R$ 2.500 mais 5% vezes X, 5% das vendas, que é o mesmo que 0,05 vezes a quantidade de vendas. E eu tenho a lei da função, que mostra direitinho o salário, total de vendas, né? Parte fixa e parte variável. Então, a nossa função vai ter a parte fixa, que é os R$ 2.500 que ele recebe independente de quanto ele produzir, independente de quanto ele vender, e mais a parte variável, que depende de quando ele vende, que é 5%. Nem toda função tem parte fixa. Eu posso ter uma função somente com parte variável. Por exemplo, essa pessoa poderia trabalhar recebendo só comissão, sem a parte fixa. Tá bom? Existe essa situação também. Mas, seguindo em frente, para fazer o cálculo que a questão pediu, né? Essa pessoa trabalhou nesse mês e vendeu R$ 32.000. Então, nós teremos um valor fixo de 2.500, mais 0,05 vezes 32.000, que é o mesmo que calcular 5% de 32.000. 5% de 32.000 ou 0,05 vezes 32.000 vai dar 1.600. 2.500, 1.600, 4.100. Então, o salário dessa pessoa nesse mês será de R$ 4.100.
Quando a gente trabalha com função, é importante saber, primeira coisa, identificar quais são as grandezas. Tem parte fixa e parte variável? Se tem, qual é a parte fixa? Qual é a variável? Qual é a que muda conforme as coisas vão acontecendo? Quais são essas duas grandezas? Determinar a lei da função, que é essa fórmula inicial aqui, para depois sim trabalhar com a questão e fazer os cálculos que estão sendo solicitados.